Propósito de falar sobre cada livro da Bíblia. Nós tivemos uma visão panorâmica de toda a Bíblia, e isso para mim foi assim, muito bom, muito legal. Apesar dos meus 17 anos de igreja, eu nunca tinha tido essa oportunidade de ouvir a Bíblia dessa forma. E eu louvo a Deus porque o pastor Leandro vem com um novo projeto, que é nos próximos 50 domingos falarmos não somente daquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Então, nos próximos 50 domingos, vocês vão ouvir falar de Cristo Jesus. E isso é muito interessante, isso é muito bom. Louvado seja Deus pela Igreja Bíblica, porque tem defendido a verdade da palavra de Deus. Somos felizes por estar aqui. Em meio a tanta loucura que temos visto no meio evangélico, a tanta invenção, tantas coisas que se inventam para se encher as igrejas, tantos erros doutrinários, nós temos uma igreja bíblica que quer defender a verdade da palavra de Deus. Eu louvo a Deus por poder estar aqui, por poder ser um colaborador. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Que Ele derrame graças sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um. Que cada um que aqui adentrou possa sair daqui de uma forma diferente. Amém? Eu gostaria de estar abrindo a palavra de Deus em Lucas. A palavra de Deus em Lucas, capítulo 24. Verso 44. A ideia, a princípio, seria falar do nascimento. Nós, se vamos falar da vida de Cristo, falaríamos do nascimento dele, a princípio, mas o pastor Leandro julgou por bem começarmos com a anunciação de Cristo. Então, a palavra de Deus diz: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos Amém? Pai, nós queremos te pedir nesta hora a tua bênção, Deus, que o Senhor venha com o teu Santo Espírito, Senhor Deus, que repouse sobre nós, sobre aquele que ministra e também, Deus, sobre aquele que ouve, ó Pai. Somente o Senhor, pelo teu Santo Espírito, pode operar um grande milagre da transformação do ser humano. Que nós possamos aqui ser um instrumento, ó Pai. Para isso, eu coloco nas tuas mãos agora e te peço, Senhor Deus, misericórdia sobre mim, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amados, a Bíblia, ela relata sobre Jesus de Gênesis a Apocalipse. A palavra aqui, em Lucas, está dizendo o quê? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, a palavra de Deus se cumprindo no Novo Testamento, aquilo que foi profetizado no Velho Testamento. A palavra fazendo o quê? Nos dando a garantia. Se nós hoje somos levados como cristãos a crermos naquilo que este livro nos diz, muitas vezes nós somos tentados ao que? A duvidar. Então, o que eu quero passar aqui, nesse primeiro momento, são 2 ou 3 versículos de talvez 300 ou 400 versículos que existem na Bíblia, que confirmam e dizem de Jesus, acerca de Jesus, antes dele ter nascido, há talvez 2000 anos, há 700 anos, há 800 anos, antes. A Bíblia relata sobre Jesus. Há passagens falando de Jesus centenas de anos antes de ele nascer. Eu quero ver somente 2 ou 3 aqui, porque passaríamos muito tempo falando de todas. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Essa profecia fala do lugar de nascimento, aonde nasceria Jesus Cristo. Miqueias 5, verso 2. Diz assim:
E tu, Belém, Efrata, posto que, pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mateus capítulo 2, verso 1. Nós vamos enxergar o quê? O cumprimento dessa profecia. Amém? Mateus 2, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Vocês percebem como a Bíblia se confirma? Como ela mostra, depois de 700 anos, aquilo que ia acontecer, aquilo que foi profetizado. Vamos ler Isaías 7, verso 14. Isaías 7, verso 14. Essa profecia fala que Jesus nasceria de uma virgem, o Messias viria de uma virgem. Isaías 7, verso 14. Diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aonde nós vamos buscar o cumprimento disso? Mateus, capítulo 1, verso 18. Mateus, capítulo 1, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Cumprimento da profecia de Isaías. Amém, queridos? O que esses poucos versos nos garantem? Que aquilo que nós cremos, a palavra de Deus, aquilo que nós cremos é verdadeiro. Que Deus é o Criador do universo. Que Deus é o Criador da humanidade. Que Deus é o Senhor da história. Que a Bíblia é a sua palavra infalível, dada a fim de nos comunicar a sua soberana vontade. Ou seja, aquilo que nós queremos compreender de Deus, como já foi falado aqui na abertura. Muitas vezes quero compreender o que Deus quer da minha vida. Está escrito na palavra de Deus. Muitas vezes o que está escrito na palavra de Deus te contraria sim. Se você for buscar com sinceridade dentro da palavra de Deus, a maior parte das vezes ela vai te contrariar. Ela vai te contrariar. Porque nós vivemos nesse mundo e vivemos de uma forma carnal, segundo aquilo que a nossa carne nos determina. E se nós buscarmos na palavra de Deus, provavelmente, a grande maioria das vezes, seremos frustrados. Mas nós precisamos fazer o quê? Confiar no que a palavra nos diz. Ou seja, o que nós vemos aqui é Cristo sendo anunciado no Velho Testamento, testificando no Novo Testamento. Ou seja, isso testifica o quê? A veracidade da palavra de Deus que tem norteado a nossa vida. A palavra de Deus, a Bíblia que norteia a nossa vida, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Profecia nenhuma narrou vida de outro profeta que não de Cristo. Então, se você pegar Buda, Confúcio e tantos outros criados, tantos outros anticristos, nenhum deles foi profetizado na Bíblia. Nenhum deles teve o nome dele escrito na Bíblia, somente um, Cristo. Ou seja, a Bíblia vem fazendo o quê? Vem anunciando Cristo, desde centenas de anos atrás. A anunciação de Cristo já vinha sendo profetizada, avisada. Nós temos um mundo hoje que é dividido entre o Velho Testamento antes de Cristo e o depois de Cristo. Depois de Cristo tudo mudou.
Quando o MV ministrava aqui no final, ele estava dizendo acerca de o que era a minha vida sem Cristo. Aonde estaria eu se estivesse? E assim com as nossas vidas. Aonde estaríamos nós se Cristo não estivesse vindo a essa humanidade, para esse mundo? Isaías 43, nós temos uma profecia falando não de Cristo, mas daquele que seria o predecessor de Cristo. Vocês sabem quem é? João Batista, o predecessor, o voz do que clama no deserto. Isaías 43 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Cumprimento, Lucas 1,76. O cumprimento diz: é tu, ó menino, e serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. João Batista veio como antecessor, aquele que precederia a vinda de Cristo, aquele que iria anunciar o profeta, o Messias. Para o que João Batista foi enviado? Lucas 1, 76 e 79, até 79, nós vamos ver: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o quê? Conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Talvez fosse isso que o MV quisesse ser aqui. Aonde estava ele? Aonde ele estava? Talvez assentado em trevas, quando Jesus foi resgatado. Eu não conheço, eu não sei se ele nasceu no berço evangélico. Talvez ele precisasse de um como João Batista, que foi até a ele fazer o quê? A anunciação. A anunciação. Quantos de nós estão aqui porque um dia receberam a anunciação de que existe um Cristo, existe um Deus, existe um Deus que ama a tua vida e pode mudar a tua vida. Existe um Deus que pode tirar você dessa sombra de trevas que você está vivendo. Existe um Deus que precisa, que quer, que deseja te levar para um caminho de paz. Porque, amados, nós não vivemos, eu não nasci num berço evangélico. Eu vivi nas trevas, eu vivia cegas, eu vivi perdido. Eu não tinha ideia, mas eu não tinha alegria, eu não tinha verdadeira felicidade. A minha alegria começava numa sexta-feira e terminava num domingo. Na bebida. Essa é a alegria daquele, muitas vezes, que não tem a Cristo e que estão por aí. Como o Zé Roberto falou aqui, será que você não tem numa situação como essa, uma pessoa que você ama tanto e que, por conhecer hoje a verdade, a palavra de Deus ministrada, você sabe para onde ele vai? Porque a grande alegria nossa em Cristo é sabermos para onde nós vamos. Como foi falado aqui no livro de Apocalipse, no fechamento dos estudos da Bíblia. Nós temos aquele mapa já montado, nós já temos o retrato de onde nós estaremos no final. Nós já sabemos para onde nós vamos. E será só alegria. Mas e os demais? E as demais pessoas? E os nossos parentes e os nossos amigos e essas tais pessoas que nós dizemos que amamos tanto? Para onde essas pessoas vão? E o que é o nosso comportamento com relação a isso? Nós então entendemos a missão de João Batista, que veio e cumpriu a sua missão.
Mas eu me pergunto, enquanto eu meditava, Deus, e a minha missão? Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? E eu quero deixar essa pergunta para você. Qual é a sua missão? Eu quero deixar aqui, como o MV falou, aonde você estaria se você não estivesse aqui hoje, se você não estivesse com Cristo. Aonde você estaria? Aonde você estaria? O mundo, o qual nós conhecemos, ele seria muito melhor com Cristo. Nós sabemos que seria muito melhor com Cristo, porque nós sabemos que nós somos melhores com Cristo. Se nós somos melhores com Cristo, é uma questão de multiplicação. É uma questão exata, matemática. Quanto mais pessoas conhecerem Cristo, mais este mundo vai ser o quê? Melhor. Melhor. E melhor. Mas como essas pessoas conhecerão a Cristo? Você está num ambiente de trabalho que é terrível, insuportável, e ele poderia ser muito melhor. Eu estou às vezes trabalhando, eu olho e falo, engraçado, eu tenho uma pessoa cristã aqui, eu sou cristão, tem mais um, mas tem um único que não é. E por um acaso ele se encaixa e se enquadra no perfil daquilo que o Zé Roberto falou. É uma pessoa que eu amo, porque é meu irmão de sangue. Mas ele não tem isso. E ele consegue fazer do nosso ambiente de trabalho um inferno. Ele consegue tribular todo mundo, ele consegue atrapalhar tudo. Então, para aquele ambiente de trabalho ser perfeito, ele precisaria o quê? Receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Mas a questão é o que eu estou fazendo para que isso aconteça. O que eu estou fazendo para que isso aconteça. Talvez muito pouco. Talvez eu já tenha desistido. Talvez eu não tenha desistido tão somente do meu irmão de sangue. Talvez eu tenha desistido de muita gente. Talvez eu tenha desistido da humanidade. Talvez aquela loucura, aquele desejo louco que eu tinha, logo que eu me converti, ele se apagou. Eu fui me acostumando. E comecei a me contentar com essa grande alegria, como sendo uma grande alegria só minha. A anunciação de Cristo para as pessoas à minha volta cessou, porque eu cessei, porque eu não quis mais, porque eu desisti, porque eu fracassei, ou porque eu estou fracassando. Eu gostaria muito, quero muito, não só sair daqui diferente, como que, se existe no meio de nós pessoas que estão com essa dificuldade, também saiam daqui diferente, também saiam daqui desejosas, querendo voltar a fazer aquilo que fizeram algum dia, e se não fizeram algum dia, saiam daqui com vontade de dizer, olha, eu quero fazer. Eu não sei como fazer. Domingo que vem você vai ter ferramenta na mão para fazer isso. Ou seja, está tudo ali, está tudo ao nosso alcance. Amém, queridos? Eu era cego, Jesus me abriu os olhos, eu estava triste, eu era triste, Jesus tem me dado alegria, eu era fraco, Jesus tem me fortalecido, eu estava morto, Jesus tem me dado vida a cada dia. E a grande promessa, como aquele fechamento de Apocalipse maravilhoso, de que temos vida eterna. Aquele desenho, aquela colocação do pastor Leandro foi fantástica, maravilhosa. Sabe, aquela coisa do desenho, né? Aquela coisa assim que você já consegue olhar, você consegue perceber, está tudo escrito aqui. Aquele Jesus que sofreu, padeceu, aquele Jesus que foi massacrado aqui, hoje é vitorioso. No Apocalipse, Jesus vem vitorioso, e Ele é vitorioso conosco. E nós somos vitoriosos com Ele. Eu já sei, para a minha vida, eu estou feliz com isso.
Mas eu tenho certeza absoluta que a grande felicidade está em multiplicar isso. Eu sei. Por que eu sei? Porque eu já senti isso no passado. Eu já senti a grande alegria que era chegar e sentar e conversar e falar de Jesus para uma pessoa e ela ouvir. E quando ela saía, ela dizia: você não tem ideia do que você fez na minha vida agora. E eu falo: eu tenho sim, porque é como se eu estivesse recebendo aquilo dobrado. A alegria era tão intensa, era tão grande, que eu falei: meu Deus, por que eu desisti disso? Por que nós desistimos disso? Por que nós desistimos das pessoas? Não somos nós que fazemos. É o Espírito Santo. É Ele que age através de nós. Nós precisamos só querer, desejar. A questão é: estamos desejando ainda? Nós estamos querendo ainda? Marcos 16:15. Nossa mensagem hoje é bastante breve. O que Deus quer de nós nessa noite é que nós pensemos sobre Cristo, a maneira como Ele foi anunciado há centenas de anos atrás, a veracidade da Sua palavra, e como devemos viver por ela. E se nós devemos viver por ela, eu quero ler esse verso junto com vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Algo que Deus, algo que Cristo cobraria de nós quando chegássemos até Ele. Marcos 16:15 e 16 diz o quê? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amado, você crê nessa palavra? Amém? Não consigo ouvir um amém. Você realmente crê nessa palavra? Amém. Jesus está aqui pedindo, ou Ele está ordenando: ide e pregai o Evangelho, ide e anunciai o Evangelho. Amados, se eu estou aqui, se eu consigo contemplar a alegria, a felicidade de ter constituído uma família, se eu consigo contemplar a alegria, a felicidade de conseguir compreender sentido na minha vida, porque as pessoas que estão nesse mundo, elas não conseguem compreender sequer o sentido do porquê elas existem, na verdade. Elas estão passando pelo mundo, acham que nascem, vivem e morrem, e se tiverem sorte, nascem numa família rica, se tiverem azar, nascem numa família pobre. Só isso. Elas não têm a compreensão da razão para o qual elas vieram. Hoje eu sei a razão do porquê eu existo. Eu nasci para louvar e adorar o nosso Deus. Essa é a razão do meu viver. É para isso que eu preciso viver. Para isso Ele me constituiu. Mas Ele quer trazer o entendimento, levar o entendimento disto para muitos que precisam viver isso. Precisam compreender isso. Precisam ser curados. Precisam ser libertos. Precisam enxergar. Precisam ter paz. Mas não estão conseguindo. E às vezes estão à distância, tão próximo de nós. Eu não quero que você saia daqui se sentindo culpado. Eu não quero que você saia daqui se sentindo sobrecarregado. Eu só quero que você saia daqui acreditando na palavra de Deus. No que Deus, na palavra que Jesus disse: ide e anunciai o Evangelho. Eu não quero que você diga porque o Matias disse. Eu quero que você faça porque Jesus disse, porque Jesus me ordenou, porque Jesus me amou, porque um dia Jesus mandou alguém, disse: ide, vai, pregai para Matias, ide, vai, pregai para Jefferson, ide, vai, pregai para Zé Roberto, para cada um de nós. Ele disse: ide, vai, pregai, anunciai o meu Evangelho. Eu quero que você creia simplesmente nessa mensagem. Você creia simplesmente no que Ele espera de você. Amanhã, quando você acordar pela manhã,
Feche os teus olhos e fale com Deus. Senhor, prepara alguém nesse dia, antes que ele finde, para que eu tenha a oportunidade de falar do Senhor. Quando essa pessoa se aproximar, Senhor, sinaliza de alguma forma, e eu compreenderei que é essa pessoa. Amados, eu garanto que antes do dia findar, alguém se assentará próximo de você. E nesse momento você fala em espírito com Deus. Porque muitas vezes nós ficamos o quê? Falo, não falo, falo, não falo. Será que essa pessoa... Mas segundo eu estou dizendo aqui, essa pessoa vai te dar a abertura que você precisa, a abertura que você quer. E você vai entender que na hora que ela der aquela abertura, você vai entender agora que eu vou falar. E talvez você passe horas falando, sem se dar conta de que horas passaram. Horas passaram. Eu sempre me tive por introspectivo. Tecnicamente eu sou introspectivo. Um dia eu fui parar na casa de uma pessoa que tinha perdido o pai. E a pessoa pela primeira vez me convidava para adentrar a casa dela. Eu adentrei a casa daquela pessoa e sentei na sala. Eram 2 horas da tarde, mais ou menos. Eu saí de lá 7 horas da noite. E da hora que eu entrei até a hora que eu saí, eu não parei de falar. Quando eu me dei conta daquilo, eu falei, gente, eu falei por 5 horas. E as pessoas vinham e sentavam, outros vinham e sentavam, e os outros sentavam. Quando eu olhei, naquela sala tinha uma roda de pessoas ouvindo, e eu estava falando de Jesus. Basta que você queira, basta que você deseje. Deus quer o quê? Mais pessoas para anunciar o Senhor. Amém, queridos? Se você crê nessa palavra, se você recebe essa palavra, diga amém. Deseje no teu coração. Se você se lembrar logo pela manhã ou hoje à noite, faça essa oração e seja um anunciador desse mundo. Amém, queridos? Vamos colocar em pé. Pai, o Senhor é tão maravilhoso. O seu amor é tão grandioso para conosco. Nós queremos te pedir, em primeiro lugar, que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe porque muitas vezes não sabemos o que fazer, como fazer. Muitas vezes achamos que algumas coisas são pertinentes a outras pessoas e que outras pessoas devem fazer porque outras pessoas são mais capacitadas, porque outras pessoas estão mais preparadas, Senhor. Mas nós vemos aqui a Tua palavra clara dizendo, ide, fazei discípulo, ide, pregai o Evangelho, anunciai a toda criatura, e nós sabemos que isso aqui não são para algumas poucas pessoas, mas são para todos nós, Senhor Deus. Que um dia tivemos, Senhor Deus, a alegria de ter esse encontro contigo, saber que hoje o Senhor mora no nosso interior, no nosso coração, e saber, Deus, quanta diferença isso fez na nossa vida, Senhor. Pai, nós conseguimos perceber nitidamente e claramente o que significa antes de Cristo e depois de Cristo, mas o mundo ainda não sabe, muitas pessoas ainda não sabem, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós, Senhor Deus, com um espírito de intrepidez, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos move e nos convença, Senhor, que nós podemos fazer sim, na nossa simplicidade, da nossa maneira, da nossa forma. Oh Deus, nós podemos sim abrir nossos lábios e falar de Ti, Senhor, porque nós não temos que inventar nada, Senhor, nós só precisamos falar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Por isso eu te peço, Pai, abençoa o seu povo, Pai, abençoa cada vida, cada homem, cada mulher, cada jovem, Senhor Deus, neste lugar, que nós possamos daqui, Senhor, tomando posse, Pai, dessa alegria, ó Pai, porque nós sabemos que será uma grande alegria, Senhor. E
e sabemos que serão vidas, e mais vidas, e mais vidas sendo alcançadas por ti, Senhor. Abençoa, Deus, o teu povo, Pai. Abençoa, Deus, o teu povo. Tu conheces, Deus, cada um, Pai. Tu conheces o íntimo, tu sabes, Senhor Deus, agora, nesse momento, Pai, a dor, a insegurança, Pai. Tu conheces, Senhor Deus, aquilo que os aguarda, que os espera, Senhor Deus, nos seus lares, Senhor Deus. Que quando eles chegarem nos seus lares, Senhor Deus, eles possam encontrar uma situação completamente diferente. Porque o Senhor já está operando, o Senhor já está fazendo. Deus, muito obrigado. Leva-nos de volta para os nossos lares. Leva a cada um aqui, os meus irmãos, Deus, debaixo da tua segurança, debaixo do teu amor. E que nós possamos cumprir, Deus, o teu plano. Que nós possamos ser anunciadores da tua palavra, Senhor. Assim como João Batista fez, nós possamos fazer também. Em nome de Jesus. Tudo seja Deus para a honra, louvor e glória do teu nome. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Tem café, tem uma água. Com certeza tem um irmão disposto a bater um papo, conversar. Faça isso em nome de Jesus.